Eu te amo. Segura ele, abraça. Nossa, como eu tô vendo eles aqui. Abraça eles assim. Nós vamos cantar abraçados. Oh, te agradeço pela minha família, Senhor. Se você não tem a sua família aí, abraça o irmão que está do teu lado. Porque hoje, nesse lugar, ele é a tua família. Aleluia. E o Pai, o verdadeiro Pai, está aqui nessa noite. Aleluia. Diga assim: te agradeço pela minha
Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Olha, quem encontrou e tiver com a Bíblia aberta, faça a leitura. Quem não encontrou, não trouxe a Bíblia, está no Data Show, acompanhe a leitura que é muito importante. Amém? Diz assim: ouvindo ele isto, confundiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que de longe estão, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham todo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Podemos tomar os nossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Abra esse bocão e dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela santa e bendita palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa, né? Ela é poderosa. Por isso nós temos que estar cheios da sua palavra. Então veja só, o contexto dessa narrativa, ela fala justamente a respeito da formação da igreja, né? Na verdade, o começo do livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, o ato do Espírito Santo, ele trata justamente no momento em que a ordenança de Jesus, as palavras de Jesus começam ali a tomar forma no sentido de se criar a igreja. A igreja então se forma ali em Atos dos Apóstolos. Nós podemos ver que logo após o ato ali do Pentecostes, e nós começamos a ver a igreja começando a tomar forma. E como o inimigo, ele desde o começo, ele interfere, ele quer interferir na criação, ele quer interferir naquilo que Deus criou, aqui também não foi diferente. No momento da formação da igreja não foi diferente. Veja, quando Deus criou o mundo, criou os seres, ali formou todas as coisas, e ao final Deus falava assim, ele dava o selo de bom, né? O selo de qualidade, ele ia lá para isso é bom, né? Está lá no livro de Gênesis. E o que acontece, irmãos? Quando o Senhor ele criou, ele institucionalizou a família, também foi bom, porque quando Deus olha para Adão, ele fala assim, não é bom conviver só, vou fazer uma ajudadora, vou fazer uma companheira. E ele viu que aquilo era bom, viver em comunhão, viver em unidade. Então Deus fez, né, idealizou, projetou, e Deus viu que aquilo era bom. Deus falou assim, a família é coisa boa, a família é coisa maravilhosa. E ele, muito bem. E o inimigo invejoso, como ele é, ele foi quis interferir, né, na criação, e nós vimos no que deu. Então ele interferiu
Primeira criação institucional que Deus fez foi a família. Ele interferiu, enganou Eva na forma como nós conhecemos. Então, ali teve que sair dos jardins, teve que sair daquele paraíso que Deus havia colocado, e gerou, então, começou a gerar todo o conflito, desde então. E ele se sentiu vitorioso, né? Porque ele falou: eu consegui estragar aquilo que Deus falou que era bom, eu consegui interferir naquilo que Deus falou que era bom. E desde então ele tem interferido, desde então ele tem atuado, e desde então ele tem investido para destruir aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou. Muito bem. E aí nós vemos, irmãos, que ele não se contentou, né? Porque nós vemos no decorrer da história, o povo foi se corrompendo, o povo se corrompeu de tal forma que Deus falou assim: opa, agora eu preciso enviar o Salvador, preciso enviar o meu filho, meu único filho, vou ter que enviar nessa terra podre, nessa terra que está contaminada, para que aqueles que creiam sejam salvos, para aqueles que o ouvirem saiam debaixo da maldição, né? Então Deus fez dessa forma, e ele lá, sabendo da promessa que mais cedo ou mais tarde se cumpriria, então quando ele toma conhecimento da notícia que viria o Salvador, então ele começa, irmãos, desde lá de trás a perseguir. Porque levanta-se Elias, achava que o Salvador era Elias, ele investe contra Elias para matar Elias. Depois, sucessivamente, em face dos demais homens de Deus que surgiram na história da Bíblia, e ele investindo, e ele perseguindo, né? Até chegar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, quando fala que o Salvador estava, viria, o que ele faz? Ele manda matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Mata tudo. Porque eu matando não tem Salvador, e aí eu vou dominar esse mundo todo. Essa é a intenção dele. Pois bem, ele foi, mandou matar, mas como o plano de Deus ele não pode interferir, nos projetos de Deus ele não pode interferir, naquilo que Deus tem na tua vida ele não vai interferir, a não ser que você não queira, porque se você permitir, você quiser, ele interfere, mas se você não quiser bater o pé, ele não interfere. Entenda isso. Jesus foi lá, ele não conseguiu. Jesus cresceu, né? Jesus começou ali a cumprir o seu ministério, e quando chega no momento exato dele colocar em prática a sua missão, nós vemos com 33 anos, e aí quando ele é batizado, o Espírito o leva para ser tentado, e ali mais uma vez ele investe: esse é o Salvador, vou destruir ele agora. O coração dele é igual ao dos outros, é igual dessa geração perversa, é igual dessa geração corrupta. Assim pensou Satanás, assim pensou o maligno. Vou corromper. Chegou, levou ele ao mais alto do pináculo, né? E ali, olha, está vendo tudo isso? Se prostrar para me adorar, eu te dou. Ele pode. Está com fome? Ora, manda transformar a pedra em pão. E aí ele começa a tentar Jesus de uma forma, irmãos, tão terrível, de uma forma, sabe, tão confrontante. Porque se ele consegue vencer Jesus naquele momento, se ele consegue fazer com que Jesus desafiasse o Pai, irmãos, ele estava vitorioso. Acabou-se com o Salvador. Jesus, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. De toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, grande Deus. Aleluia. Então veja, Jesus veio cumprir o seu ministério, e aí Jesus começa a preparar os discípulos, começa a escolher ali os discípulos para caminhar junto. E dentro dos discípulos ele escolheu Pedro, e chama Pedro, irmãos, e fala assim: Pedro,
pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Olha o que Jesus falou para Pedro. Olha a responsabilidade que ele estava ali colocando sobre a vida de Pedro. Irmãos, quando Jesus chama Pedro na frente dos demais discípulos ou do povo, todo mundo conhecia a genialidade de Pedro. Todo mundo conhecia, irmãos, como Pedro era um homem impossível, um homem duro, né? Um homem ignorante. Pedro era dessa forma. Aí quando Jesus fala assim: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Havia uma responsabilidade. E quando todo mundo ouve aquilo, fala: ei, esse não é mesmo. Porque se ele soubesse quem é Pedro, ele não estava colocando essa responsabilidade na vida de Pedro. Se ele soubesse como Pedro era dentro de casa, como ele é estúpido com a mulher, como ele é estúpido com os filhos, porque imagina o Pedro mais ou menos nesse sentido, né? Meio truculento, meio nervosão. Então esse é o Pedro, irmãos, que Jesus fará liberou uma palavra sobre a vida dele. E aí eu posso ir aqui, irmãos, fazer essa conjectura. As pessoas falando assim: é doido, vai colocar Pedro para conduzir, Pedro para dirigir, pedra fundamental para uma igreja? É doido, não sabe o que está falando. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui sentados Meu Deus. e Deus tem um chamado. Aleluia. Deus já falou, Deus já confirmou, e nós ficamos ali esperando, sabe, Jesus descer do céu e aparecer na frente e falar: vai, meu filho, vamos, está esperando o quê? Oh, grande Deus. Caminha. Por quê? Porque fica dando, irmãos, vazão mais do que as pessoas estão achando, daquilo que as pessoas estão pensando. Para de pensar, para de achar, aleluia, você não tem convicção de que o Deus Todo-Poderoso te chamou, te comissionou para uma grande boa obra. Aleluia. Não tenho ainda, pastor. Então quero te dizer, sabe o que agora você tem? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou dizendo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então Deus, você tem um chamado de Deus na tua vida. Glória a Deus. O seu nome, Pai. E eu quero dizer mais. Tem pessoas que vêm aqui nessa noite, revelação do Espírito Santo de Deus. Está aqui nessa noite, não é nem você dar, porque você saiu brigado, saiu com discussão, a tua vontade não era vir no culto, mas você veio. E Deus falou assim, Deus diz assim para você nessa noite: você está aqui porque o inimigo está investindo contra a tua família. O inimigo, ele quer acabar com o teu lar. E você veio na mesma, cheio de tristeza, cheio de angústia no coração. Você veio, e você vai sair daqui portador dessa unção poderosa que vai despedaçar todo o teu jeito. Aleluia. Então, meus irmãos, chamou Pedro, e aí falou: Pedro, sobre essa pedra vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então o diabo, irmão, sabendo, né, de tudo isso, mesmo olhando para as qualidades de Pedro, ali não um Pedro transformado, né, mas um Pedro ainda todo ignorante, Satanás falou assim: ixi, vai lapidar isso aí. Preciso armar contra isso, preciso atrapalhar o cumprimento dessa promessa sobre isso aí. E aí então, irmãos, nós podemos ver o que aconteceu. Pedro andava do lado de Jesus, né? Quando fala lá que ia negar, aí Pedro, né? Mas como pode isso, né? Querendo defender Jesus. E aí Jesus falava assim, né? Calma aí, você está muito espiritual, eu quero ver a tua espiritualidade. Aí quando chega uma hora que Jesus fala assim: Pedro, tu está todo exaltado aí, mas sabe alguma coisa? Antes de pegar o canto 2 vezes, tu me negará 3 vezes. Ah, digo não. Estou contigo que deve né? Então, era Pedro, irmãos, era um crente infundável, porque se fosse um crente fundamentado, se ele estivesse fundamentado naquilo que Jesus havia dito, se ele tivesse estudado das Escrituras passadas, Pedro saberia do que Jesus estava dizendo. Mas ele ficou ali, naquela emoção, naquela razão.
achando assim: ah, meu comportamento aqui, de baixo lá honesto, meu comportamento aqui, né, de cortar a orelha do soldado na hora que vir para cima, e vou ganhar ponto com Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que fazem as coisas acreditando receber ali o reconhecimento humano. Mas veja, nós estamos falando de Jesus, e Jesus já havia dito para Pedro: Pedro, olha, eu tenho algo tão grande na tua vida, fica atento, Pedro, se converta. E aí nós vemos, irmãos, depois disso tudo, Satanás investiu contra Pedro, né, para que não se cumprisse essa promessa da reformação da igreja através do discípulo Pedro. E aí então, quando Jesus morre, ressuscita, Jesus aparece para Pedro, e aí então Jesus fala: Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Já um Pedro, irmãos, arrependido, já um Pedro que analisou toda a trajetória da sua vida, é um Pedro que analisou toda, né, a história, o cumprimento da Escritura. Aí quando ele ouve Jesus perguntar: tu me amas? Amo, Senhor, apacenta a minha igreja, as minhas ovelhas. De novo Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então conduz agora a minha igreja. Aleluia, Assenta Deus. as minhas ovelhas. Em outras palavras, então agora conduz a minha igreja, porque tu está preparado. Glória a Deus. Agora, Pedro, tu está preparado. E aí o que acontece? Havia a promessa do derramar do Espírito Santo, né? Feito lá atrás, no livro de Joel. Você está lembrado disso? Então tá. Lá no livro de Joel 2,15, Deus falou que ia derramar sobre toda a carne, né, o Espírito Santo. E aí então Jesus Cristo havia dado uma ordem dizendo assim: por que, irmãos? Porque quando Jesus Cristo foi ali crucificado, foi perseguido, pego, crucificado, né, os cristãos, os seguidores de Jesus, quando ouviram isso, se espalharam, a maioria se espalhou, a maioria ficou pensando: e agora? Né, o que será de nós? O nosso líder, o nosso mestre morreu. Mas haviam esquecido, irmãos, que ele falou: olha, ao terceiro dia ressuscitaria. Entendeu? Aí o que aconteceu? Pedro então, lembrando das promessas do Senhor, da palavra profética liberada sobre a sua vida, Pedro falou: nós temos que ficar reunidos. Aleluia. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando eles estão ali reunidos, diz assim a palavra: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque havia ordem para que não se ausentasse, então estavam reunidos. E aí o que a palavra na sequência diz: e de repente veio um vento veemente e impetuoso. De repente aquela calmaria, e começa, irmãos, o vento de repente. Não estavam esperando, mas o vento veio do nada. Havia uma calmaria, irmãos, nos ares, mas começa um vento de repente, né? E aí as pessoas começam a receber o batismo do Espírito Santo, e as pessoas começam a falar em línguas estranhas que jamais haviam ouvido. E aí as pessoas então começam a ficar toda confusa, né? Os judeus, as pessoas que acompanhavam aquela reunião, e eles então começam a ficar todo perplexos: mas essas pessoas não são aquelas que cresceram conosco, que andaram conosco, e agora estão falando outra língua. Aí vem os zombadores: mas eles estão cheios de moço, estão cheios de cachaça, estão todos bêbados, né? E aí então, irmãos, depois de tudo isso, aí vem Pedro transformado, vem com um discurso eloquente. Pedro então vem com um discurso explicando, né, o porquê daquilo. E a palavra de Deus nos diz que cerca de 3.000 almas naquele momento receberam Jesus, aceitaram Jesus. Glória a Deus, Muitas Senhor, obrigado a coisas. Deus. Então veja, irmãos, o que Deus tinha para a vida
graça, da alegria do Senhor. Ele se contentou e parou em mim? Não. Porque, irmãos, a igreja na sua ascensão, no seu crescimento, justamente nesse momento de formação, ele começa a investir. Quem faz ou quem fez psicologia sabe disso, os pedagogos, né, da igreja sabem. A criança, ela começa a formar o caráter da criança aproximadamente por volta dos 4, 5, 6 anos mais ou menos, né? Então é essa a idade que a criança ela começa a ter uma formação do caráter, e isso vai depender muito dos pais, daquilo que os pais fazem, daquilo que os pais orientam, daquilo que os pais exemplificam. Então ali é um momento primordial na vida de uma criança, a formação do seu caráter. Aleluia. Se ele ouve o pai mentir, vai crescer uma criança tendente a mentira. Se ele ouve o pai falar palavrões, tendência dessa criança, irmãos, é crescer falando palavrão. Então veja, Satanás, sabendo disso, ele vê a igreja formando uma criança, a igreja ali recém-formada. Então ele quer interferir na criação, na formação da igreja. Satanás, ele quer colocar o dedinho dele naquilo que Deus falou é bom, naquilo que Deus havia dito assim, olha, é poderoso, naquilo que Deus havia dito assim, olha, eu aprovo. E aí ele começa então a usar estratégia, porque nós vemos aqui na palavra de Deus que havia uma comunhão entre os irmãos, e o povo havia caído na graça dos apóstolos. O povo havia caído ali, irmãos, né? Aceitando a palavra de Deus ministrada pelos apóstolos, ao ponto de eles chegarem e começarem a vender as suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos e dizer assim, olha, tá aí, faça o que tem que ser feito. E não havia, irmãos, ali inveja. Mas está bajulando mais fulano. Está reconhecendo mais esse plano, né? Então veja, ele já quis começar a colocar as suas mãos. E aí colocou no coração, depois na frente do coração, Safira e Ananias, para que mentisse ao apóstolo: nós temos a nossa propriedade, vale 100, nós vendemos por 100, e nós falamos que vendemos 50, e os outros 50 nós continuamos. E aí então quando ele chega diante do apóstolo e fala assim: olha, está aqui. E aí Deus já havia dado o Espírito Santo dos apóstolos, lá, aqui no Atos, né, no dia de Pentecostes, estavam cheios do dom do Espírito, né? E aí o Espírito Santo já havia dito a Pedro, dizendo assim: olha, vai chegar Safira e vai chegar aqui, Ananias, e vão dizer que venderam por tanto, mas na verdade Deus já havia revelado. Eu quero dizer nessa noite, não tem nada oculto que fique escondido. Portanto, tome cuidado. Aleluia. Tome cuidado, porque Deus vai tirar a capa. O Espírito de Deus vai dizer dessa forma: toma cuidado com a tua ação, com as tuas atitudes, porque vai chegar um momento que Ele vai tirar a capa. Deus não quer expor você ao ridículo. Deus não quer expor você à vergonha. Mas por isso nessa noite, se posicione. Glória a Deus. Aleluia, Deus está te poupando de algo terrível. Por isso Deus está falando nessa noite. Com Deus não se brinca. Não se brinca com o poderoso, com o Criador. Chegaram lá, vendeu tanto. E o restante? Caiu duro. Expirou, a palavra de Deus diz, né? Aí daqui a pouco vem a mulher, dá o pé lá do seu esposo, dá os pés do que vão enterrar o seu esposo, caiu duro também. Então veja, irmãos, Satanás ele quis interferir com a mentira, uma vida de mentira, uma vida de falsa santidade, uma vida de falsa espiritualidade. Tem muitos, irmãos, caráter cristão, ele quer interferir. E infelizmente tem conseguido. Tem que ter esse caráter, sustentar a tua posição, o teu chamado de Deus. Tem convicção?
Teu chamado, Deus te chamou para ser o quê? Ah, Deus não chamou para obra de ministério. Não estou dizendo isso. Para você exercer o teu chamado de cristão mesmo. Não precisa, mesmo que esteja sentado no banco, você tem que ter esse caráter de cristão. Porque, irmãos, a mentira, não diz o ditado aí que a mentira tem pé na ponta, né? E é a plena verdade. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai e a verdade vem à tona. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. A palavra de Deus nos diz: esse é o ministério dele e ele mente desde o princípio. E chega uma hora, irmãos, que Deus precisa tratar, Deus precisa cuidar, Deus precisa conduzir a sua igreja. Então lá na formação ele quis interferir. Por quê? Porque milagres aconteciam. As pessoas, irmãos, eram colocadas aos pés dos apóstolos, eles oravam, as pessoas eram curadas. O lenço dos apóstolos, irmãos, a unção que havia no lenço trazia cura. A sombra dos apóstolos passava, sua sombra se estendia sobre o inferno, eram curados. Por isso era o medo do maligno. Olha, Deus criou uma instituição poderosa, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Ele quis intervir, Ele quer intervir, atuando, mexendo, irmãos, no nosso caráter. Aleluia, é verdade. Nosso posicionamento. Aleluia. Mas ainda é tempo de ser restaurado. Ainda é tempo, irmão, de viver o cumprimento. Ainda há tempo de vivermos essas palavras, essas promessas de Deus. A igreja do Senhor não está morta. A igreja do Senhor não está falida. Porque existe uma palavra para a minha vida. Existe uma palavra sobre a tua vida. Existe uma palavra para a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Então veja, irmãos, Pedro foi confrontado, irmãos, para parar seu ministério. Quando ele nega Jesus, e aí eu posso imaginar Pedro, olha, e aí, quem vai conduzir esse povo? E aí, Pedro, quem vai discursar aí hoje? Quem vai ministrar a palavra? Talvez, irmãos, ficasse muito assim. Aleluia. Negou 3 vezes. Muitas vezes vem, irmãos, essas afrontas lá do teu passado. Ah, mas lá atrás eu fui, lá atrás eu era, lá atrás é isso. Irmãos, o Senhor não está levando em consideração o teu passado. Ele não está levando em consideração aquilo que você fez lá atrás, aquilo que você fez ontem. Ele não está levando em consideração. Mas a partir de hoje, você está ouvindo a palavra do Senhor, Deus está dizendo para você assim: olha, eu quero formar um caráter poderoso, cristão na tua vida. É que Ele está dizendo assim: olha, eu vou escrever tudo novo. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. Novidade de vida. Então, quando eu disse aqui, irmãos, que a família é algo bom que Deus criou, que a família é algo poderoso da parte de Deus, por isso Ele investe pesado. Nós estamos aqui na escola bíblica dominical, foi passado pelo ministério, né, nas revistas da escola, a respeito de família. Sabe por quê, irmãos? E não é só essa igreja, não. Tinha conversando com outros irmãos de outros ministérios, eles estão abordando o mesmo tema: família. Sabe por que isso, irmãos? Porque assim, o Espírito Santo de Deus está sensibilizando as lideranças. O Espírito Santo de Deus está abrindo, irmãos, a visão da liderança. Para quê? E por quê? Porque nós vemos aí na mídia o conceito deturpado de família, né? Aí coloca lá numa rede de televisão lá, em família. Conceito completamente distorcido daquilo que Deus havia estabelecido. Então, quer dar uma outra conotação no que é família. Eu estive dizendo hoje aqui na escola dominical, logo vão dizer que a família, a pessoa e o cachorro é família.
Pessoa que vive com o cachorro ali dentro do seu apartamento, considerado família. Vai chegar nesse ponto. Escuta o que eu estou dizendo. Aleluia. Não estou desprezando, irmãos, o ser humano, nem isso. Mas é para você ver o ponto em que está sendo deturpada a família. Eu estive vendo uma entrevista de um comandante da Polícia Militar de São Paulo, e ele dizia assim, a palavra dele não é evangélico, não sei o que ele é também, mas ele falou que ele não é evangélico. Ele falou assim, ó, a causa dessa violência desenfreada é porque a sociedade, ela vive o reflexo disso porque a família perdeu o valor. Ele disse, perdeu o valor, a família não tem mais o mesmo valor que o outro. Então, veja, por que dessa violência? Eu digo isso, vou tornar a repetir. Porque, irmãos, de uma sociedade falida da forma que nós estamos vivendo, justamente por conta disso, né? Família perdeu ali a noção de valor. O valor, irmãos, que Deus instituiu. O valor espiritual. E vou perguntar aqui. Não precisa responder, não. Quanto tempo você não senta ao redor da mesa e come com os filhos, com a esposa? Falamos isso. Nós estamos abordando isso. Irmãos, na escola dominical. E no culto, num momento desse aqui, irmãos, é difícil nós abordarmos alguns assuntos, porque o tempo é escasso, mas na escola dominical nós temos essa oportunidade. Por isso eu te convido, vem participar da escola dominical. Por isso eu faço esse convite a todos a participar. E aí eu perguntei, quanto tempo faz, irmão? Porque tem pessoas, eu sei que é difícil, né? No dia a dia, no corre-corre, que nós vemos, né? Tem pessoas que trabalham em 2, 3 lugares. Sai de manhã, o filho está dormindo, volta, o filho está dormindo, não consegue. Mas às vezes tem um final de semana que está a família reunida. Aí tem a oportunidade de todos sentar na mesa para comer. Sabe o que faz? Um pega o prato, se serve lá no fogão, pega o prato, vai sentar lá na sala, liga a televisão, comendo. Ou então no Face, né? Porque não pode sair do Face. É pecado sair do Face. Entendeu, irmãos? Isso é muito importante. Sentar na mesa com os filhos. Então veja como, irmãos, aquilo que Deus idealizou mudou. Não é a mesma família, não é a mesma constituição. E Satanás ele está conseguindo deturpar. Infelizmente está. Mas você hoje está aqui ouvindo essa palavra. Talvez nós colocamos um monte de desculpa. É porque eu sinto cansado. Mas canseira, irmãos, todo mundo tem. Mas canseira para nós ficarmos ali assistindo filme não tem. Canseira para assistir o jogo de futebol não tem. Canseira para fazer mil coisas. Canseira para ir no shopping comprar um sapato não tem. Canseira para fazer as coisas aí fora não tem. Então pense numa coisa. Algo que é muito mais valioso do que a sua casa, o seu carro, a sua conta, é a tua família. A esposa que Deus colocou é boa. Os filhos que Deus te deu, os que Deus deu a vocês, são heranças do Senhor. É bom. Aleluia. Peça a Deus, Senhor, ensina-me a cuidar. Como na letra do louvor que nós cantamos. Aleluia. Porque Deus deu algo muito valioso para você. E Ele vai requerer. Ele vai requerer. Vai chegar um momento que Deus vai falar assim: escuta, te dei uma esposa, te dei um esposo, te dei filho. O que você fez? Então presta atenção, irmãos, que isso é muito sério. Por isso, então, há toda essa investida
vida do maligno. Por isso, irmãos, está difícil, Está difícil. Vai piorar? Vai piorar. Por isso você tem que se encher do Espírito Santo. Por isso os teus filhos têm que estar cheios do Espírito Santo. Por isso você, mulher, tem que estar cheia do Espírito Santo. Aleluia. Porque os dias são maus, você tem que estar preparando. Aleluia. Está pensando em abandonar. Primeira afronta que vem. Não, quero abandonar, vou deixar. Não! Se enche do Espírito Santo, que Ele vai te dar graça para você passar. Deus vai te dar vitória. Aleluia. A tua vitória vai chegar. A tua bênção vai chegar. Aleluia. O sorriso vai brotar no teu rosto. A alegria vai estampar no teu coração. E você vai louvar o nome do Senhor. Aleluia. Não desista. Não para. Aleluia. Para vencer, tem que estar cheio do Espírito Santo. E existe aqui, irmãos, veja, e nesse momento de formação da igreja, o escritor aqui, ele deixou alguns princípios de crescimento, para dar crescimento. E nós possamos aplicar isso em diversas áreas da nossa vida. Primeiro, nós falando aqui, ministerialmente, irmãos. Primeiro que ele fala, lá no versículo 46. E perseverando unanimidade, irmãos, a necessidade, perseverança, é necessário perseverar até o fim. E o Espírito Santo de Deus revela. Tem pessoas que estão fracas, Aleluia. pensando em parar de existir, pensando em largar tudo. Quantas vezes eu falo, quantas vezes eu não pensei em largar tudo? Aí o Espírito Santo de Deus, por isso é importante o Espírito Santo de Deus, porque ele fala. Fala ou não fala? Fala na nossa intimidade. Sim ou não? Por isso nós temos que estar atentos. Vamos parar com tudo, aguento mais. O Espírito Santo de Deus fala assim, não aguenta. Ainda sai um caldo daí. Glória a Deus. E aí então, passamos por situações, irmãos, aí nós estamos lá na frente, aí nós lembramos do que passamos lá atrás, parece que nada. Mas no momento, irmão, o mundo desabou na cabeça. Mas ficou em pé, você está em pé. Aleluia, sabe por quê? Porque tem a graça de Deus na nossa vida. Nós temos a graça do Espírito Santo. Você não está só, aleluia, você não está abandonado, você não está largado, você não foi enviado. Aleluia, existe a graça e o amor de Deus para a tua vida. Aleluia. Por isso você está em pé ainda. Por isso você está aqui ainda ouvindo o céu. Deus te motivar. Aleluia, dizendo assim, olha, eu sou contigo. Então é necessário perseverar. Unânimes. O que é unanimidade, irmãos? O que é ser unânime? Está em comunhão, concordância. Pedro falou, irmãos. Está falando. Pedro, lá quando ele foi lá, discursou, estavam todos ali, olha. Glória a Deus. Deus enche a vida de Pedro. Senhor, usa a vida deste homem. E qual foi o resultado? 3.000 almas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Perseverança. Unânimes. Mas eu perseverei, pastor. Eu insisti. Parou? Parei. Mas veja, a palavra fala. E perseveraram unânimes todos os dias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu perseverei. Vou perseverar de janeiro a junho. Aí depois eu vou parar. Não. É todos os dias. Aleluia, Deus. É o que vejo, que a palavra de Deus diz aqui. E perseverando unânimes todos os dias. Aonde? No templo. Aleluia. Sou a Deus. Na casa de Deus. Unânimes, firmes. Acreditando, irmãos, que naquilo que Deus criou é poderoso. Naquilo que Deus criou, irmãos, vai tomar proporção.
formação lá, irmãos, Deus deu caráter. Aleluia. Fiel, Pai. Perseveraram, entenderam o propósito de Deus. Entenderam que aquilo que Deus havia criado e colocado nas suas mãos era algo glorioso. Aleluia. E eu quero dizer aqui agora que o Espírito Santo de Deus fala que em casamento está à beira da falência. Está pensando em procurar advogado? Não me procure não, hein? Está pensando em procurar advogado para entrar no divórcio. Deus está dizendo assim, olha, quer ver o teu casamento restaurado? Persevera. Glória a Deus. Todos os dias. Aleluia. Teve uma vez, irmãos, uma irmã, ela veio buscar aconselhamento. Nós aconselhamos assim, nós aconselhamos, não aguento mais. E ela começou a vir para a igreja, né? Foi evangelizada, começou a vir, né? Se firmou, glória a Deus, e sabia que quando tinha que agir, Deus, né, havia dado toda uma instrução de como tinha que agir. Fecha a boca. Ela não aguentava. Realmente era uma situação difícil, irmãos. Por quê? Ela ouvindo a palavra, chegava em casa, e aí, aquilo que Deus havia dito assim, olha, é bom, teu casamento é bom, eu acredito no teu casamento vai ser restaurado. Ela ouvia isso, mas quando chegava lá, irmãos, né, o esposo chegava bêbado, e aí daqui a pouco tinha as notícias, porque ele é especialista, Satanás é especialista em trazer notícia ruim, né? E chegar e falar assim, olha, vi teu marido, estava te traindo. É difícil, realmente, né? Mas aí ela não quer mais. Aí foi aconselhar, escuta, você ama teu marido? Eu amo, mas não estou aguentando mais. Até tinha ali um respaldo bíblico, né? Tá abandonado. Mas você quer manter o teu casamento? Eu quero. Então tá, então é o seguinte, você tem que pagar o preço. Está disposta a lutar pelo teu casamento? Tô. Mas sabe, eu acredito assim. Mas veja, a palavra de Deus fala, perseverar todos os dias. Aí ela até tentou, chegou uma hora e não conseguiu. Não aguento mais, eu vou. Vai separar? Não, eu não vou. Vai se divorciar? Vou. É isso mesmo? Você não quer lutar pelo teu casamento? É muito humilhante. Tá certo, você está respaldado. Aí o que acontece, irmãos? Deus tinha visto a oração, Deus tinha contemplado a oração. Perseverou? Não perseverou. Até um momento ela perseverou, mas chegou uma hora, parou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Se divorciaram, né? Aí tem todo aquele trauma que eu costumo dizer, que acarreta sobre a vida dos filhos, né? Aí foi cada um do seu lado. O que acontece? Hoje o esposo, que era, me desculpe a expressão, que era uma tranqueira, hoje Deus transformou. Está servindo a Deus, está com a Bíblia embaixo do braço, está em todos os cultos. Era isso que Deus tinha projetado? Não. Deus tinha projetado a transformação do mundo. Mas Deus estava vendo, irmãos, todos os passos. E estava dizendo assim, olha, persevera. É difícil, paga o preço, quer manutenção, persevera. Aí ela escolheu não perseverar, né? E agora está aí. Podia estar a família unida, ia demorar, não sei. Depende muito de nós, das nossas atitudes, né? E não perseverou. Então veja, 2, unanimidade, perseverança e unanimidade. Tem que estar, né, todos juntos. No 3 fala assim, partir o pão em casa. Por quê, irmãos? Igreja forte depende de família forte. Glória a Deus. Existe uma frase que diz assim: família forte, ministério forte. Se a família não está forte, ministério livre, ele cede, né? Então, é muito sério isso. Partir o pão em casa. É como se estabelecesse aqui, olha, a igreja começa lá. Começa lá em casa. Aleluia, Deus. A igreja começa você sentar com o filho e conversar, propósito. Faz tempo? Quanto tempo faz que você não senta e conversa com o filho, com a filha, com a esposa? Faz quanto tempo? É necessário, né? Não é só porque trabalha e põe as coisas dentro de casa que já cumpriu o papel. E tem mais, irmãos. Quando falo partir de pão em casa, vai muito além disso. Vai muito além disso por quê? Porque nós temos essa responsabilidade de uma igreja bem edificada, meu lar bem edificado.
uma igreja bem formada, bem estruturada. Então essa é a responsabilidade. E as pessoas, elas falam assim: eu já vou para o culto, eu já levo meus filhos para o culto, já deixo lá na escolinha, no culto da escolinha, que é justamente para isso. Está delegando a tua autoridade, a tua responsabilidade ao culto da igreja? Está delegando a tua responsabilidade aos professores da escola dominical? Não é o suficiente, não é bastante. O filho quer que você sente e você converse. E aí, filho, como foi a sua escola? E aí, como está sendo? Seus amiguinhos lá? É necessário isso, irmão? É preciso. Eu contei aqui na escola dominical o seguinte: o pai trabalha duro, né? Para pagar a escola particular para o filho. Trabalhou lá, aí colocou o filho na escola dominical. Aí teve reunião, o pai foi na reunião. E chegou lá, a professora deu um boletim todo lá, né? 6. Ele nem ouviu, nem terminou, esperou terminar a reunião, foi embora. Aí chegou em casa, chamou o filho, né? Nem perguntou por que, foi descendo a lenha do menino. Aqui eu pago escola particular para você ficar com isso, não falou, mas bateu bastante. Não deu chance para o menino abrir a boca, não se manifestar. O menino ficou lá no quarto. Aí chegou a noite, aquele silêncio dentro de casa, aquele clima pesado. Aí foi à noite, foi conversar com a esposa. Ela separou para perguntar o porquê. Aquelas notas que haviam lá não eram as notas que ele tirou. Aquela era a nota que a professora fez uma pesquisa na sala e pediu para que os filhos conceituassem os seus pais. E aí ele explicou, o pai não sabia onde colocava a cara. Porque não sentou, não conversou, não partiu o pão, não sentou à mesa com os filhos. Então veja, muito importante isso. Quarto, a alegria. A palavra de Deus diz assim: servir ao Senhor com alegria e apresentar esse cântico. Ainda que você esteja com situações difíceis, ainda que você esteja, passando por provação, dificuldade financeira, tudo, Deus fala assim: olha, há uma alegria diferente no nosso coração. A alegria que nós temos no nosso coração, irmãos, não pode ser direcionada pelo aquilo que nós temos. Bens materiais, se tem, eu estou feliz, se não tem, eu estou triste, estou arrasado, estou acabado. Nós somos assim. Mas Deus, Ele colocou o Espírito Santo de Deus em nós justamente, irmão, para nos colocar uma alegria diferenciada. Uma alegria que nós não precisamos recorrer, irmão, aos artifícios desse mundo, da bebida, das drogas, da carnalidade. É a alegria que vem do Espírito Santo e nos traz, irmãos, alegria natural, alegria de estar em comunhão, alegria de convidar o irmão. Falar: olha, domingo eu vou fazer um churrasco, o pastor aqui, me convida, vou lá. Tá bom? Essa alegria, irmãos, que havia naquele povo na formação, essa alegria, ao ponto de eles chegarem e não medir esforço, falar assim: olha, trabalhei muito esforço. Não estou falando para você vender nada que você tem, mas para você ver, irmão, a formação, a base que Deus deu à igreja, chegar ao ponto de vender tudo que tinha e depositar o plano da mão e falar assim: olha, vende, faz o que for possível, porque eu quero ver essa igreja levantada. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo como é poderoso? Glória a Deus. A alegria que há no teu coração não se compra. A alegria que está no seu coração não se vende. A alegria que Deus coloca no seu coração não se encontra em bebida alguma, não se encontra em comida alguma. Vem lá do trono de Deus. 5. Singeleza de coração. Olha como dá aqui, irmãos. Daria aqui mais ou menos, se nós fôssemos levar aqui essa administração, eu acho que 10 horas era pouco ainda, mas vamos acelerar. Então, singeleza de coração, ou seja, simplicidade, humildade. Todos estavam ali, irmãos, humildes, uma simplicidade de coração, uma singeleza de coração, não se deixaram contaminar. Não. Imagina lá Pedro, irmãos, fazendo um discurso: 3.000 almas se rendem. Aí Pedro disse: eu sou o cara, eu sou poderoso. Não havia isso não.
eu sou melhor. Não tem isso não pode ter. Simplicidade. E humildade, as pessoas confundem, irmãos, humildade com miséria. Humildade, irmãos, com dificuldade, passar dificuldade. Não é nada disso, né? Tem pessoas que são afortunadas e são muito mais humildes do que a pessoa que às vezes mora num lugar simples, né? Num lugar pobre, vamos dizer bem claro. Ela tem toda essa humildade. Tem pessoas que... Então veja, há diferenciação disso. E havia singeleza de coração, pureza nos corações. E por fim, louvar a Deus. Então, quando o povo fazia tudo isso, irmãos, qual era o resultado disso? Aí vem e fala assim: que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Ponto final. Acabou. Acabou, irmãos. É justamente isso. Por quê? Porque assim, quando nós cumprimos aquilo que a palavra de Deus estabelece, determina, né? Nós observamos isso e entendemos como está sendo isso. Você não precisa abrir a tua boca. Você não precisa ficar todo dia naquele cunhado chato que critica o evangelho, que critica os crentes, aquele que sabe quando você vai almoçar, ele procura um momento ali para te dar uma espetada. Dessa não precisa não. Sabe por quê? Uma vez cumprido isso, o Espírito Santo de Deus vai lá e conversa, e aí ele conversa o homem. E a palavra de Deus fala que Deus vai acrescentar aqueles que há de ser salvos. Então é o teu testemunho, é o teu posicionamento cristão. Aí a gente vem, ouve a palavra, Deus nos ensina, Deus ministra, né? Deus mostra, Deus revela. Aí chega em casa, irmão, faz tudo diferente, né? Ou no momento oportuno que reúne ali aqueles que tem um propósito de Deus, fala palavrão, fala um monte de besteira, né? Dá um mau testemunho, e aí Deus fica assim: poxa vida, mas eu falei, eu ensinei, eu ensinei ela, eu ensinei ele. Aí a pessoa que fica lá observando, não é crente, não tinha que ter uma conduta diferente, não tinha que falar diferente. Tinha. Para vocês verem, tem um obreiro que é parente da minha esposa. Não estou aqui dentro, irmão, só para exemplificar. É o obreiro na casa do Senhor, presbítero, né? Aí o que acontece? Esse dia a pessoa veio e parou o carro na frente da garagem dele. E aí deixou o carro, porque tem conhecimento, onde todo mundo se conhece, deixou o carro. Aí ele saiu gritando, falando um monte de palavrão, mandando tirar o carro de lá, porque senão, sabe, coisas tarde. Aí a pessoa ouvindo lá os vizinhos na frente do carro: ué, mas não é crente? Irmãos, aí como que o Espírito Santo de Deus vai alcançar aquele coração, embora ele que justifique, irmãos? Mas é a nossa conduta. As pessoas vão falar assim: crente igual a ele, igreja igual a ela, crente igual a aquele, eu não vou nada. Então veja, a palavra de Deus nos diz: Deus acrescentava a cada dia. Então você não precisa muito esforço não. Chegar todo dia e falar: você tem que ir para a igreja, se converte. Não, você não precisa nada muito não, irmãos. É a tua conduta, é o teu posicionamento, né? É você seguir a palavra de Deus como tem que ser seguida. Eu, quando me converti, irmãos, eu era tranqueira, eu era um pecador terrível. Andava armado, fumava, cheirava, bagunçava, fazia miséria, atirava nos outros, né? Fazia os outros correr, dando tiro no pé, fazia dessa forma. Mas eu digo isso, irmãos, não é para louvar aquele Ailton, não, é para louvar o Ailton agora transformado. Porque quando Deus me alcançou e eu entendi como eu tinha que andar, irmãos, eu tinha orgulho de colocar a Bíblia para desse tamanho mesmo e saía. Aí as pessoas que andavam comigo na época da bagunça vinham para mim: mas agora é crente? É Bíblia? É. E eu nunca cheguei e falei assim: não, vai para a igreja. Não que eu tinha vergonha, não é isso. Mas o Ailton se converteu? É. Aí hoje, irmãos, a maioria, graças a Deus, estão servindo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.